Olá, meu nome é Alexandro e nosso grupo irá discutir sobre a lógica proposicional e tabelas verdade, a base do raciocínio da computação. A lógica é o estudo da validade do raciocínio e da argumentação. Ela nos dá as regras para saber se uma conclusão é verdadeira a partir de fatos e premissas conhecidas. O tijolo fundamental da lógica é a proposição. Numa análise lógica, nós chamamos de qualquer frase de sentença, e a proposição se caracteriza por ser uma frase declarativa que só pode ser classificada de duas maneiras, verdadeira ou falsa, que são o que nós chamamos de valores verdade. Se uma frase não possui um valor verdade, então ela é apenas uma sentença, não uma proposição. Um exemplo de proposição verdadeira é algo como o Brasil é um país da América do Sul. E uma proposição falsa seria o número 7 é par. Um exemplo de não proposição deveria ser uma frase que não possui nenhum valor verdade identificável, como por exemplo, vai estudar. Para simplificar nossos estudos, usamos variáveis proposicionais, como as letras P e Q, para simbolizar as frases que estamos estudando. Por exemplo, para manipular a ideia da frase está sol, não vamos escrevê-la repetidamente, e sim usamos a variável P para simbolizá-la. Tendo em mente que vamos usar P, Q e outras variáveis como nossos tijolos, agora vamos falar um pouco sobre a argamassa que os une, criando ideias mais complexas, os conectivos lógicos. O mais simples dos conectivos lógicos é a negação, pois sua função é apenas inverter o valor verdade de uma proposição. Se P é hoje é quarta-feira, uma proposição de valor verdade verdadeira, a negação de P seria hoje não é quarta-feira, uma proposição de valor verdade falso. O conectivo de conjunção, comumente associado à conjunção gramatical e, define que uma proposição só pode ser verdadeira se ambas as suas partes forem verdadeiras. Por exemplo, comi pizza e tomei refrigerante. Se eu comi pizza for uma proposição verdadeira, então tomei refrigerante também deve ser verdadeira para que essa proposição geral seja verdadeira. Caso o valor verdade de uma dessas afirmativas seja falso, então essa proposição será falsa. Já a disjunção, o ou inclusivo, é mais flexível, pois ela dita que, para a proposição ser falsa, ambas as afirmativas que a compõem devem ser falsas. Por exemplo, em aceitamos cartão ou Pix, pode-se pagar em cartão ou em Pix, ou nos dois, para que a proposição seja verdadeira, e será apenas falsa se não estiver dentro dessas duas condições. Existe também o ou exclusivo, aonde as duas partes que a compõem são mutuamente exclusivas, ou seja, apenas uma delas pode ser verdadeira, enquanto a outra será falsa dentro dessas condições. Por exemplo, a luz está ligada ou desligada. Apenas uma dessas condições pode existir ao mesmo tempo. O conectivo condicional é estruturado de uma forma mais rigorosa, onde P é chamado de hipótese e Q de conclusão, e a estrutura é a que segue. Se P, então Q. Essa promessa lógica só é falsa sob uma única condição: se a hipótese for verdadeira e a conclusão for falsa. Um exemplo que pode nos ajudar a entender o comportamento dessa promessa é a proposição: se eu for promovido, eu lhe darei um presente. Vamos avaliar os valores de verdade possíveis de hipótese e conclusão. Se a promoção acontecer e eu der esse presente, então ambas as partes têm valor verdade verdadeiro e essa proposição será verdadeira. Se eu não for promovido, mas eu lhe der um presente, isso não vai impedir com que a proposição original seja falsa, portanto, ela segue verdadeira. Se eu não for promovido, nem lhe der o presente, a proposição original não pode ser testada, portanto, ela continua com valor verdade verdadeiro. Porém, se eu for promovido, a hipótese será verdadeira e eu não der o presente, a conclusão será falsa. Ou seja, isso desprova a proposição original, portanto, ela terá valor verdade falso. Esse conectivo também gera uma proposição muito utilizada em provas matemáticas, chamada de contrapositiva. Nessa situação, há uma negação tanto da hipótese quanto da conclusão, porém, o resultado final é uma proposição de valor verdade idêntico ao da original. Vou dar um exemplo. Na proposição, se o dia está quente, eu vou ao parque, sua contrapositiva seria: se eu não vou ao parque, então o dia não está quente. Percebe-se que a estrutura muda de
se P, então Q, para se não Q, então não P. Essa é a estrutura da proposição contrapositiva. Por fim, temos o bicondicional, o se e somente se, que exige concordância total. Ou seja, uma proposição composta por bicondicional só será verdadeira se ambas as suas partes tiverem o mesmo valor verdade, ambos falsos ou ambos verdadeiros. Vamos utilizar de exemplo a proposição: você só passa de semestre se e somente se sua média for maior ou igual a 7. Avaliando os valores verdades possíveis, se você passa de semestre e sua média é maior ou igual a 7, ambas as partes têm valor verdade V, ou seja, proposição verdadeira. Igualmente, se você não passa de semestre e sua média não atinge 7 ou mais, portanto, ambas as partes têm valor verdade F e a proposição continua verdadeira. Mas, em algum dos casos onde uma das partes é verdadeira e a outra é falsa, a proposição será falsa. Por exemplo, se você passa de semestre, mas sua média não atinge 7 ou mais, essa proposição não pode existir, ou seja, falsa. E se você não passa de semestre, mas sua média é 7 ou mais, também continua sendo uma proposição falsa. Bom dia, meu nome é Edísio e hoje eu vou apresentar sobre predicados e quantificadores. O que é um predicado? O predicado é uma proposição incompleta. Ela só faz sentido quando a gente define de quem a gente está falando. De maneira mais técnica, o conceito de predicado é o seguinte: ele é uma função que depende de uma variável. Quando você substitui essa variável por um valor do domínio, a gente obtém uma proposição com valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, o que seria isso? Vem comigo que eu explico. O predicado sempre depende de uma variável. Ele expressa uma ideia, mas não afirma nada completo, porque falta dizer quem é o sujeito. Por exemplo, X é bonito. Falta o sujeito. Eu não sei quem é X. Y é par. Também falta o sujeito. Ou seja, então a gente precisa definir esse sujeito. E como é que a gente define esse sujeito? Para definir esse sujeito, a gente usa o universo dos sujeitos, o domínio. Cada variável precisa de um universo de possibilidades, um conjunto de valores que podem ocupar o seu lugar no predicado. O domínio é o conjunto de sujeitos que podem ser X. Por exemplo, eu poderia usar Ana, João, Maria, eu poderia usar carinhas de emotes, né, também. Qualquer coisa eu poderia usar. Poderia usar uma carinha triste, uma carinha feliz, ou até uma carinha dormindo. Pode ser uma carinha com raiva também. Então, esse conjunto é chamado do domínio da função. Por exemplo, eu poderia usar agora, definir como minha função como sendo círculo, triângulo, quadrado e pentágono. E eu poderia criar o predicado. X tem 3 lados. Mas espera aí, tá faltando alguma coisa, né? Eu preciso ainda exemplificar quem é esse X. E para isso, para essa proposição aberta, eu utilizo os quantificadores universais. Então, o que seria um quantificador universal? É uma partícula alexa que compõe a proposição com o objetivo de definir e quantificar proposições abertas. O quantificador universal e o quantificador existencial são esses exemplos de quantificadores. Então, vamos lá. O que seria o quantificador universal? O quantificador universal é para todos os valores de x nesse domínio. Ou seja, é para todo x. Quantificação universal, para todo x no domínio de Px. Ou seja, para cada elemento x no domínio, ele precisa que todos os elementos do domínio satisfaçam esse predicado. Então, o quantificador universal é quando eu quero que todos os elementos naquele domínio satisfaçam o predicado. E eu posso também negar esse quantificador universal. Quando eu nego esse quantificador universal, é o mesmo que eu dizer que existe pelo menos um que não tem essa propriedade. É a negação. Parece o existe invertido, mas é meio diferente assim mesmo. Então, vamos falar do existe. Os quantificadores existe para todo x são exemplos de quantificadores. Existe para todo x são exemplos de quantificadores. E o existe é um exemplo de quantificador menos, assim eu posso dizer, exigente. Ele é diferente porque ele demanda que apenas um elemento satisfaça a condição do predicado. E negar esse quantificador existencial é o mesmo que eu dizer que nem todos têm essa propriedade, ou seja, ninguém tem essa propriedade.
Então, exemplos práticos. Eu vou utilizar o conjunto numérico para definir o valor lógico de um predicado. Se eu disser para todo x pertencente a naturais, eu estou definindo o meu quantificador. Agora eu digo o meu predicado. Todo número natural é negativo. Se eu digo que para todo x pertencentes naturais, px é o meu domínio, todos os naturais. Ou seja, agora, quando eu faço o predicado, todo número natural é negativo, e faço uma avaliação sobre isso, eu percebo que nenhum número natural é negativo. Ou seja, o valor lógico dessa afirmação é falso. Agora, existe x pertencente a naturais, tal que não é um número negativo. Existe um número natural que não é negativo. Todos os números naturais desse domínio e desse quantificador fariam com que essa proposição se tornasse verdadeira. Agora, e se eu negasse a proposição completa? Ou seja, se eu negar o para todo x pertencente a naturais, px. Nem todos os números naturais são negativos. Seria o meu predicado nessa condição. Então, corresponde à existência de pelo menos um positivo. Ou seja, eu estou dizendo que nos naturais, pelo menos um número é positivo, o que traria a minha condição a ter o valor lógico de verdadeiro. E, como último exemplo, e tão importante quanto, eu tenho para todo x pertence a naturais. E eu nego px, ou seja, o meu predicado, nesse caso aqui, eu defini como todo número natural não é negativo. Todos são zero ou positivo, seria a minha avaliação. Percebe que, quando eu digo que todo número natural não é negativo, eu estou dizendo que todo número natural é zero ou positivo, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai ao infinito, o que tornaria a minha condição verdadeira. E assim a gente termina o conteúdo de predicados e quantificadores. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Cássio e eu vou apresentar um pouquinho sobre o tópico relacionado a tabelas verdade. Bem, para iniciar, tabela verdade é uma técnica utilizada por força bruta, ou seja, vai por testes manuais para tentar encontrar valores lógicos de proposições, na verdade de expressões proposicionais, considerando conectivos e possíveis valores de entrada. Como assim? Como mostrado na tabela ao lado, nas duas tabelas ao lado, nós temos 4 colunas quando as duas primeiras contendo proposições atômicas e suas possíveis combinações, ou seja, para cada combinação de P e Q, nós temos um determinado valor final para as proposições compostas. Para o primeiro, a gente pode ver que a gente tem as primeiras duas colunas P e Q e as duas últimas, as duas proposições iniciais, mais os conectivos que são utilizados para fazermos operações lógicas com eles. Primeiro a gente tem P e Q e P e Q, nos quais ambos verdade, ambos verdade. Mas para diferentes valores de P e Q, nós temos para P e Q verdadeiro e P e Q falso. Já com ambos falso, temos falso. Na tabela abaixo, podemos ver que temos a mesma lógica, só que adicionando a negação de P e os diferentes operadores relacionados a P, Q, ou P negação de Q e P e Q. Bem, aqui a gente também pode ver uma propriedade bem legal que se repete, que a quantidade de linhas de uma tabela verdade pode se resumir como sendo assim, a gente pode calcular essa quantidade de linhas através de 2 elevado a n, sendo n um número de variáveis booleanas ou expressões proposicionais de entrada, ou seja, P e Q, nesse caso das duas tabelas, ou seja, 2 elevado a 2, nós teremos 4 tabelas. Para 3 variáveis, 3 expressões proposicionais booleanas, a gente vai ter 8 linhas, para 4, 16, para 5, 32 e assim sucessivamente. E com isso a gente pode perceber que quanto maior o número de variáveis de entrada, o número de linhas e, consequentemente, de como nós vamos construir essa tabela vai ser diferente e, consequentemente, o nível da dificuldade das questões que envolvem tabela verdade ou o uso da técnica por força bruta é maior.
E assim, existem outras técnicas que podem facilitar todo esse processo. Bom, para um passo a seguir, é legal que a gente tenha pelo menos uma ideia de como é feita a demonstração, de qual passo a passo a gente pode usar. Primeiro, dando a seguinte proposição, exemplo, modelo, a gente tem P implica Q, equivale a não Q implica não P. Bom, inicialmente a gente pode dividir essa proposição composta, essa expressão proposicional composta, nas proposições atômicas ou subexpressões. Ou seja, pegando as proposições atômicas iniciais P e Q, tal como nas duas tabelas anteriores, e vendo as possíveis combinações, a gente pode implicar sobre a descrição dentro da tabela dos valores finais das proposições compostas. Ok, a partir disso você vai realmente fazendo a cada subexpressão um novo cálculo booleano da proposição que você quer achar. A exemplo, a gente pode prosseguir mesmo, primeiro pegando as duas expressões proposicionais ou proposições atômicas iniciais que queremos ver as possíveis combinações, para que a gente chegue realmente no resultado das demais expressões. Primeiro a gente pega P e Q e a gente vai assim, considerando P implica QM igual a M e não Q implica não P, N, e o resultado final da proposição composta que a gente disse anteriormente, como sendo M equivale a N, a gente pode continuar. A gente primeiro pega o valor de não Q, ou seja, a gente nega Q, todos os valores de Q, ou seja, todos os valores estão invertidos, logicamente. Com isso, a gente passa para a coluna de P implica Q, ou seja, a coluna M, e que temos V, F, V, V, que é o valor lógico dessa subexpressão. Temos o valor para não Q implica não P, de V, F, V, V. E por último, chegamos ao valor lógico de V, 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 ou seja, M equivale a N, ou P implica Q equivale a não Q implica não P, sendo uma tautologia, já que todos os valores lógicos resultantes das combinações de P e Q são verdadeiros. Bom, é isso, ou seja, toda questão que envolver essas combinações, a tabela verdade é uma técnica que pode auxiliar, mas como a gente vai ver posteriormente, e principalmente nas questões, vai necessitar de um pouco mais de agilidade, um pouco mais de prática. E com algumas regras de inferência que a gente vai ver como apêndice no final, isso pode ser facilitado para um número de variáveis de 5 ou mais com uma certa celeridade. E posteriormente nas aulas invertidas que prosseguirão a esta. Bom, é isso. Agradeço. Boa tarde, meu nome é Vitor. Vou falar um pouquinho sobre equivalência proposicional e resolver uma questão também. Vamos lá. Bem lendo aqui. O que é uma equivalência proposicional? Uma equivalência proposicional é uma relação de duas proposições compostas que têm o mesmo valor lógico para todas as possíveis combinações de valores de verdade de proposições simples que as compõem. Entre outras palavras, vão existir duas proposições que vão estar escritas de forma diferente, mas que vão dar no mesmo. Ou seja, é que nem dois alunos que, indo para o sim, pegam caminhos diferentes, mas no final eles não vão chegar no sim. Vão. Então, são equivalentes. O destino final é o mesmo. Esse é o sentido de equivalência proposicional. E nisso a gente tem dois sinais muito importantes. Que esse aqui de baixo, que é logicamente equivalente a, esse se e somente se. Mas tem uma diferença importante entre os dois. O primeiro, de 3 barrinhas, ele quer dizer que você coloca ele entre duas expressões. Entendeu? E ele mostra que são congruentes. Já o de baixo, se e somente se, é um operador lógico. Então ele vai retornar um valor de V ou F. Entendeu? Aqui temos algumas classificações de expressões proposicionais: tautologia, contradição e contingência. Sendo bem simples, tautologia é uma classificação de que sempre vai dar verdadeiro, entendeu? Então não importa o que você coloque, sempre o resultado da tabela verdade vai ser sempre verdadeiro. Aqui, por exemplo, P ou negação de P. Hoje está chovendo ou não está chovendo. Independente do valor que você colocar, vai dar verdadeiro, porque tem um ou e uma negação. Então, se eu colocar primeiro V, vai ficar V ou não V, ou seja, falso.
tipo, verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Se eu começar com falso, falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então, a tautologia, porque independente do valor, vai dar verdadeiro. E a contradição é o oposto. Quer dizer que sempre vai dar falso. Não importa o que você coloque, sempre vai dar falso. Aqui, por exemplo, a negação de P e a negação da expressão P e negação de P. Hoje está chovendo e não está chovendo. Se eu colocar P como verdadeiro e falso, vai dar falso. Porque V e F vai dar F. Se eu começar com falso, F e V já vai dar falso. Entendeu? Então sempre vai dar falso. Aqui e agora, por exemplo, temos a contingência, que depende, que no caso a tabela verdade, vai ter mistura de V ou F. Então aqui temos P e Q. Se for verdadeiro e Q for falso, vai dar falso. Mas se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então tem como dar verdadeiro e falso, que é diferente de tautologia e contradição. Vamos demonstrar isso na tabela verdade com uma expressão muito conhecida que é a lei de De Morgan. Aqui está a tabela verdade. Então vamos começar a dar os valores de P e Q, que seria aqui, ó, VVFF. Aí você completa com VF. Aí a gente começa. P e Q. V com V, V. V com FF, F com VF, F com FF. Entendeu? Então, já temos isso. Aí temos a negação de P e Q. Então vai ser o oposto disso tudo. Aqui, ó. FVVV. Aí temos a negação de P, que vai dar FFVV. Negação de Q, que vai dar FVFV. Aí agora temos o outro lado da expressão, que no caso vai ser aqui, ó. É negação de P ou negação de Q. Aí para fazer isso a gente pega os valores que a gente achou de negação de P e negação de Q e coloca o ou. Ou seja, FF vai dar F, F com V vai dar V, V com FV, V com VV. Então já achamos aqui, ó, FVVV. Aí vamos usar agora o operador se somente se. Temos aqui, aí a gente já tem o primeiro lado da expressão e o segundo. Aí o primeiro lado vai dar FVVV e o outro FVVV. Ou seja, quando a gente colocar no se somente se, vai dar VVVV. Ou seja, estamos comprovando De Morgan, demonstrando, né? Quer dizer que os dois lados vão ser congruentes. Então isso aqui é uma demonstração. Aí temos outras equivalências lógicas, que são comutativas, associativas e distributivas, que funcionam muito com i e com ou, que independente da ordem que você colocar os operadores, não importa. Tipo, P e Q é a mesma coisa que Q e P. Em associativas, não importa a ordem, não importa onde você coloca os parênteses, vai dar igual. Distributivas, mesma coisa. Não importa muito a ordem. Mas nem todos são assim. Por exemplo, a setinha, que é tipo se somente se, vamos fazer a tabela para ver se muda alguma coisa. Aqui, ó, vamos colocar os valores padrões de P e Q. Aí, P implica Q. Então, vamos lá. V com V vai dar V. V com F dá F. F com V vai dar V. E F com F dá V. Correto. Aí agora, Q para P. Aí já é V com V vai dar V. F com V vai dar V. V com F, F. F com F, F. Então, aqui já temos aqui, ó, V, V, F, V. Então, vamos colocar no operador se somente se. Aí, para ver o que acontece. Não dá certo. Vai ficar V, F, F, V. Ou seja, não é equivalente. Porque você testa no operador lógico e vê que não é igual. Então, isso aqui não é equivalência lógica. Ou seja, para alguns operadores tem algumas equivalências lógicas e para outros não. Tem alguns que realmente importa a ordem, como é o caso desse. Oi, tudo bem? Meu nome é Bernardo Belfort e eu vou explicar um pouquinho sobre as regras de inferência. Mas antes da gente mergulhar nas várias regras de inferência aí presentes na lógica matemática, a gente precisa entender bem o que é uma inferência lógica. Veja, quando temos duas proposições verdadeiras, isso é, duas premissas, a gente pode tirar conclusões verdadeiras a partir delas também. Por exemplo, se quando chove eu me molho e a gente sabe que está chovendo, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Que eu me molho. Então essa conclusão que a gente obtém a partir das proposições é necessariamente verdadeira. Logo a gente tem uma inferência válida.
A estrutura de uma inferência lógica, ela vai seguir basicamente o mesmo padrão. Uma premissa 1, uma premissa 2 e uma conclusão, que a gente pode tirar a partir dessas duas premissas. Em formato visual, a conclusão ela pode ser representada para a gente com 3 pontinhos, com formato de triângulo, que pode ser lido como portanto ou logo. Beleza, agora que a gente entendeu a base de uma inferência lógica, a gente pode passar para as regras de inferência. Quando falamos sobre regra de inferência, todo mundo se lembra logo da modus ponens. É justamente o exemplo que eu dei quando eu expliquei o que é uma inferência lógica. Tecnicamente, é quando P implica Q e P é verdadeiro. Logo, o Q também vai ser verdadeiro. Repetindo, se quando chove eu me molho e está chovendo, logo a gente pode concluir que eu me molhei. Esse é justamente o funcionamento do modus ponens. Agora, vamos para uma regrinha bem parecida, que o nome inclusive é semelhante à anterior, e eu costumo dizer que é um espelho da modus ponens. É a modus tollens. Um espelho por quê? Porque agora na modus tollens a gente vai trabalhar com o inverso, a gente vai trabalhar com a negação. Então, se P implica Q, só que Q não aconteceu, não Q, logo a gente tem que não P também. P também não vai acontecer. Veja, se quando chove eu me molho e eu não me molhei, a gente sabe, a gente consegue concluir que não choveu. E é justamente o que vai representar pra gente aí a modus tollens. Massa, vimos a modus ponens, vimos a modus tollens, vamos para outra regrinha agora, tem um nomezinho um pouquinho mais diferente, mas também é tranquilo. O silogismo hipotético. Essa regrinha é um efeito dominó, é uma reação em cadeia, é a ideia justamente de transitividade da implicação. No silogismo hipotético, tecnicamente a gente vai ter que quando P implica Q e Q implica R, logo P também vai implicar R. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo, bem fácil para a gente entender isso de forma simples. Se eu estudo, eu passo de ano. E se eu passo de ano, eu ganho presente. Você percebe que quando eu estudo, eu vou passar de ano. E quando eu passo de ano, eu ganho presente. É exatamente isso. A gente pode concluir que quando eu estudo, eu vou ganhar presente. Porque eu já vou passar de ano quando eu estudo. E se eu passo de ano, eu ganho presente. Agora vamos para o silogismo disjuntivo. Apesar do nome parecido com o silogismo hipotético, no silogismo disjuntivo a gente vai ter uma diferença aí, porque a gente não vai mais trabalhar com conectivo lógico se. Agora o conectivo lógico vai ser o ou. E o silogismo disjuntivo, ele vai trabalhar um conceito que vimos lá no comecinho da lógica matemática, que é justamente o terceiro excluído. A gente sabe que uma proposição, ela não pode assumir dois valores lógicos ao mesmo tempo. Ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E o silogismo disjuntivo, ele vai representar exatamente isso para a gente. Vamos ver um exemplo prático disso. Se a gente tem que em Recife ou está ensolarado ou está chovendo, e a gente sabe que não está ensolarado, a gente pode concluir que está chovendo. Tecnicamente, se temos P ou Q e a gente tem um não Q, a gente sabe que Q não aconteceu, o que sobra para a gente pode concluir que P é verdadeiro, P está acontecendo. E o silogismo disjuntivo vai representar isso para a gente. Essas 4 regras que eu citei são regras clássicas, são as mais mencionadas, uma das mais importantes, porém existem diversas, infinitas regras de inferência na lógica matemática. Essas 4 são só algumas regras que eu achei importante aí a gente aprender mais e mergulhar fundo. Bom, passando agora para os exercícios, temos esse aqui, ó. Considere a proposição definida pelas variáveis proposicionais P, Q e R. Aí temos essa expressão, que é onde esse maisinho se representa o short. Aí, utilizando tabelas de verdade ou equivalências lógicas, determine se a proposição é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Então, vamos lá. Uma tabela bem grande, mas vamos pedaço a pedaço. Vamos começar com P, Q e R, colocando todos os valores possíveis. Então, vai ser V, 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 F, F, F. Aí, depois o outro vai ser V, V, F, F, V, V, F, F. E o outro V, F, V, F, V, F, V, F. Certo? Aqui, ó. Q, XOR, R. O XOR é um operador lógico que é o seguinte. Tem que ser VF ou FV. Se for VV, FF, não dá certo. Ou seja, os valores têm que ser diferentes. Não pode ser o mesmo. Então, vamos pegar aqui o primeiro QR. V com V vai dar F. V com F dá verdadeiro. F com V dá V. F com F dá F. V com V dá F. V com F dá verdadeiro. F com V verdadeiro. F com F falso. Então, começamos aqui a primeira expressão. Ou seja, perceba que a gente está dividindo a expressão maior em pequenas expressões para que no final a gente teste lá no canto direito todo para a gente ver se é realmente
equivalência lógica. Aí aqui, vamos lá. P implica no XOR de Q e R. Vamos lá. P implica, quer dizer o quê? Se o P for V, Q XOR R tem que ser V, para dar verdadeiro. Se for F, vai dar verdadeiro sempre. Então vamos lá. V com F vai dar F, V com V vai dar V, V com V vai dar V, V com F dá F, F com F vai dar verdadeiro, F com V verdadeiro, F com V verdadeiro, F com F verdadeiro. Então temos aqui outra parte da expressão. Aí aqui temos negação de Q, que vai ser que a gente tem o Q do lado, é só botar o oposto. Então, bem tranquilo. Aí aqui temos negação de Q e R. Então vamos lá. Quando é o I, os dois têm que ser verdadeiros, senão não funciona. Senão vai dar F. Então aqui, vamos lá. F com R, F. F com F, F. V com V, V. F com V, F. F com V, F. F com F, F. V com V verdadeiro. F com V, F. Que já completamos. Aí temos aqui essa expressão um pouco maior já, que está aqui dentro dos colchetes. Mas a gente já tem tudo. A gente já tem o P implica Q XOR R. Já temos a negação de Q e R. É só comparar as tabelas, então. Aí, ó, F com F é verdadeiro. V com F, F. V com V, V. F com F, V. V com F, F. V com F, F. V com V verdadeiro. V com F falso. Aí temos aqui, ó. Já temos essa outra parte. Aí vamos para o outro lado, fora do colchete. Aí temos aqui negação de R. Ou seja, só a gente tem o R todo no lado esquerdo, é só inverter tudo. Bem simples. Agora, P ou negação de R. Como funciona o ou? Só relembrando. Se tem um V, vai dar verdadeiro em todos. Vai dar verdadeiro, independente do outro. Então é só ficar vendo se é um verdadeiro. P e negação de R vai dar verdadeiro. Aí negação de R vai dar verdadeiro. E assim por diante. Aí aqui temos V, 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 F, V, F, V. Aí agora é só checar tudo. A gente já tem tudo que a gente precisa. A gente já tem o valor que fica dentro dos colchetes. E agora é só vou fazer o implica com esse que a gente acabou de fazer. Do P ou negação de R. Então vamos lá. V com V vai dar V. F com V vai dar V. V com V vai dar V. V com V vai dar V. F com F vai dar V. F com V vai dar V. V com F vai dar F. E F com V vai dar V. Então temos aqui, ó, V, 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 F, V. Ou seja, o que é isso aqui? Agora que a gente tem aqui a tabelinha, que é o que importa. Isso é uma tautologia, contradição ou contingência? É uma contingência. Por quê? Porque está misturado V ou F. Para ser tautologia, teria que ser tudo verdadeiro. Para ser contradição, teria que ser tudo falso. Mas não é nenhum dos dois. Tem mistura. Então é uma contingência. Então é assim que a gente faz essas questões. A gente constrói a tabela da verdade e de pouco a pouco vai construindo até chegar no final e a gente vê o resultado que dá. É isso. Muito obrigado pela atenção. Ok, gente, vamos partir para a questão número 2, em que a gente pode ter que considerar uma proposição abaixo, tal que P, Q e R são variáveis booleanas. E a gente tem 4 proposições aqui, e subdividindo a gente vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e quinta e sexta, subproposições, ou seja, não subproposições, mas sim subexpressões da proposição principal. E a partir dela a gente vai analisar as afirmações abaixo. E para iniciar, é bom a gente perceber que a gente pode chamar de proposição, a expressão proposição inicial, como o foco, né? Já que a gente tem que achar na primeira alternativa a quantidade de alternativas que deixem a proposição final, a expressão final verdadeira. Aqui a gente já tem uma tabelinha pré-pronta, com passo a passo. A gente tem a primeira, segunda, terceira coluna e as demais que a gente enumerou. E a partir disso, a gente vai, de acordo com a numeração, a gente vai implicando as subexpressões consequentes. A gente pode começar aqui com implica 2, né? Que tem V, 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 F,
V, F, ou seja, a gente pega 1 e 2 e vai fazendo essa relação. Partindo agora para 3 ou 4, ou seja, a gente vai ter V, 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 V. Verdade. Calma. V, F. E aqui a gente pode ver que a complexidade da questão aumenta um pouquinho, dado o número de subexpressões que podem aparecer nesse tipo de questão. Então, é com base no treino mesmo que você vai conseguindo adquirir certa habilidade. V, verdade. E por último, 5, 6, F, FF. Ok. Até a gente chegar na última, que é o valor na expressão final. Aqui é a penúltima. 8 implica. Tá. Tu implica. Ok, aqui a gente parte para achar o valor na expressão final, que é uma expressão de equivalência. Então, se ambos forem iguais, é verdadeiro, caso contrário, é falso. Ou seja, V, F, V, F. Aqui a gente já pode partir para analisar a primeira afirmação, que pergunta se a quantidade opções tornam a expressão final verdadeira é par. Aqui a gente tem V e V. 2V, ou seja, par. Bom, a gente pode partir para a segunda afirmativa, mas deixa eu colocar aqui como verdadeiro. E pronto. Antes de partir para a segunda, a gente pode, a partir do que a gente já fez na tabela verdade, ver se a segunda e na verdade, a terceira e a quarta são verdadeiras. E essa subexpressão lá, ela é a subexpressão que a gente denominou como 1 implica 2. Então, analisando a tabela, a gente pode perceber que 1 implica 2 não é contraditória. Ou seja, é falso essa afirmativa. E a última, que se diz que é satisfatível. Antes disso a gente vê aqui, tá, ok. Mas, cadê? Tá, subexpressão B, tá, não P implica R, é satisfatível, ou seja, possui valor de verdade. Então, um caso, só precisa de um caso que seja verdadeiro, nesse caso aqui, para que seja satisfatível. E se a gente olhar para não P implica R ou Q equivale a R, que é como a gente denominou, subexpressão 3 ou 4, então a gente tem que tem V. Tendo um a V, a gente já pode considerar como satisfatível, já da dinâmica da regra. A gente tem apenas um falso no meio, o que facilita um pouco o nosso trabalho de analisar. Ok, a gente pode dizer que, a gente tem como essa afirmativa verdadeiro. A segunda afirmação, se ela é uma tautologia, se essa subexpressão é uma tautologia, é um pouco a parte da expressão geral, mas a gente pode fazer aqui facilmente, já que a gente tem os valores da tabela verdade, das proposições atômicas iniciais. Ou seja, a gente tem não P e R implica Q. Ok, a gente olhando para P e R, a gente já pode ver os casos, porque como a gente tem uma operação de I, caso ambos sejam verdadeiros, a gente tem falso, e se toda a implicação tem uma premissa falsa, ela será verdadeira. P e R verdadeiro, a gente tem P e R falso. Ou seja, logo a implicação é verdadeiro, VV, FV, VF, F, com que verdadeiro, FV não
a gente já tem um F aqui, então já podemos dizer que a afirmação é falsa porque não é uma tautologia, ou seja, todos os valores não resultam em uma verdade. Logo, a gente pode dizer que não é uma tautologia, portanto, a afirmação 2 é falsa. Ok. Partindo aqui, a gente coloca como sendo falsa. E é isso. A gente percebe que nesse tipo de questão, a complexidade vai aumentar no quesito de operações que você vai realizar, ou simplesmente no número de variáveis. E se for um número de variáveis booleanas maior, assim você tem que partir para regras de inferência para facilitar o trabalho, porque tabela verdade não vai facilitar muito. Já no caso de operações, isso vai ajudar rapidamente. Então, para esse tipo de caso, é bom usar a tabela verdade. Então, é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre tabela de verdade, lógica proposicional, aplicada a questões que podem ter um nível razoável, aceitável e que vão demandar apenas tempo e praticidade para se sair bem. Então, é isso.